Fala, brother, beleza? Tranquilo, galera? Bem, você sabia que a Bíblia fala com a gente? É isso mesmo, a Bíblia fala com a gente. E às vezes, até ela se defende. Vou mostrar pra vocês. Vamos supor, por exemplo, que a Bíblia ela esteja sendo, sei lá, julgada. Alguém esteja perguntando pra ela algumas coisas e ela está sendo entrevistada, ok? Então vamos lá. Em 2 Timóteo 3,16, vamos supor que a pergunta aqui seria o seguinte: Dona Bíblia, quanto da Bíblia é verdade? Quem te originou? E lá em 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Poxa, que legal, Dona Bíblia. Quer dizer que você, então, é toda inspirada, é toda útil para correção, para repreensão? Mas, Dona Bíblia, me responde uma coisinha. Não foram, por acaso, homens que te escreveram? Como então você pode dizer que você é inspirada? Quer dizer que esses homens, eles... Me explica isso, como é que funciona? 2 Pedro 1, o verso 21 diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Dona Bíblia, que interessante! Quer dizer então que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas ainda assim fica uma dúvida. Por acaso não foram homens que escreveram? Então, se foram homens que escreveram, por mais que eles possam ser santos e tudo mais, se eu tivesse esse poder de escrever a Bíblia e poder, sei lá, é um livro que todo mundo lê hoje, né? Muita gente poderia ser manipulado por ele, de certa forma. Então, vi nisso aí um poder de você poder colocar suas ideias e não o que Deus quer. Será que isso não pode ter acontecido, dos homens colocarem suas próprias ideias? E lá, em 2 Pedro 1,20 diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Poxa, que legal! Quer dizer então que tudo que a Bíblia diz, ela não é do próprio ser humano. É Deus, de alguma maneira, que inspirou o ser humano a escrever, porque ele queria se comunicar com nós. E para se comunicar com a gente, ele teve que usar, é claro, a nossa linguagem, né? Uma coisa bem simples. Mas a grande verdade é que, falando para você sinceramente, se eu fosse falar isso para um ateu, ou para um agnóstico, enfim, eles não acreditam na Bíblia. Então, como eu posso provar para o meu amigo que a Bíblia realmente ainda merece confiança? Felizmente, existe uma ciência chamada crítica textual que ela procura buscar provar se o livro ele é realmente original ou não. E ela não é uma ciência bíblica, tá? É uma ciência secular aí que ela usa para ver vários livros assim antigos que as pessoas acham, como Platão, Sócrates. Esses escritos antigos que existem até mesmo na filosofia. Mas essa ciência ela é exata e ela mostra assim de que a Bíblia ela pode ser considerada como um livro fiel e digno de leitura, porque o que nós lemos hoje é o mesmo de antigamente. E eu não sei se você sabia, nem o original nós temos. Nós não temos mais o original. Você tem uma identidade aí, não tem? Talvez você tenha lá na sua casa, na gaveta, guardado, sua certidão de nascimento. Eu lembro quando eu vi a primeira vez a minha, que eu me dei por gente, eu comecei a perceber como é que funcionavam as coisas, e ela estava cheia de fita ali já, porque estava toda se desmanchando. Quanto tempo você acha que uma Bíblia, num papiro, ia durar? Claro que não existe, né? Mas ainda assim, nós temos como comprovar de que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma daquela época. Como? Eu quero contar para vocês uma história muito engraçada que aconteceu em Qumran. Um rapaz, uma vez, ele estava andando pela caverna pastoreando suas ovelhas. E ele perdeu uma ovelha dele. E essa ovelha, ele foi... Não sei se ovelha ou se é cabrito agora. Mas enfim. Ele perdeu o animalzinho dele, entendeu? E a questão é que ele estava andando e de repente o animalzinho lá ele teve uma ideia de descobrir se estava tipo numa caverna. Ele pegou as pedrinhas e começou a jogar na caverna, porque se jogasse a pedrinha e fizesse bé, né, saberia que estava ali o bichinho. Ele começou a jogar as pedrinhas nas cavernas até que de repente uma pedra que ele jogou, ela fez um barulho estranho, fez um barulho de jarro quebrando. Ele voltou para casa, porque isso é no século XXI, tá? Pegou uma lanterna e aí entrou dentro da caverna e lá ele achou alguns vasos cheios de manuscritos ali. Ele pegou aquilo lá, achou interessante e vendeu para um vendedor normal de rua. E uma vez um pesquisador andando pela cidade, ele viu ali como exposto no meio do sol, de qualquer jeito ali, um monte de coisas escritas ali e percebeu, porque ele manjava dos Paranauê, entende o que eu estou falando?
E aí ele olhou para aquilo lá e falou assim, quanto é que você quer vender isso aqui? Ah, uns $25, por aí tá bom. E ele comprou aquilo. E aquilo era nada mais do que os manuscritos do Mar Morto, que comprovava o quê? Que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma que Jesus, no caso, utilizou. Fantástico isso, porque nós temos ciência que consegue provar se a Bíblia realmente é real. A Bíblia é o livro mais bem documentado que existe, e você não pode ter medo, não precisa ter medo de acreditar nela, porque Deus, Ele preservou a sua Escritura para que nós pudéssemos ter a instrução necessária, e a correção, e o ensino que for necessário para a nossa vida. Vamos conversar com Deus? Senhor meu Deus, poxa vida, que legal, Senhor. Nós vemos na palavra de Deus ali que ela quer nos orientar às vezes. E às vezes também ela quer falar umas coisas pra gente que não é legal, a gente não vai gostar. Mas a grande verdade, Senhor, é que hoje nós percebemos como é interessante como o Senhor preservou a sua palavra para que chegasse até a gente. Cara, isso é muito legal, Senhor, porque a gente consegue perceber que o Senhor cuidou para que nós pudéssemos ser instruídos e que o Senhor pudesse continuar se comunicando conosco através da sua palavra. Obrigado porque nós temos a Bíblia em nossa casa. E esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.